Bom dia, pessoal, a todos. Meu nome é Paulo Gabriel, sou residente aqui do terceiro ano do programa de neurocirurgia da Universidade Estadual de Campinas. Hoje vou conversar com vocês um pouco sobre a neuralgia do trigêmeo, uma patologia que geralmente a gente acompanha em conjunto com a neurologia clínica e algumas vezes precisa da nossa intervenção cirúrgica, tá? Então, os objetivos assim principais da aula é falar basicamente da epidemiologia da doença, o quadro clínico, que é um quadro clínico bem característico, os principais sintomas desse doente. Além disso, falar um pouco do diagnóstico, seja ele clínico, seja ele com auxílio dos exames de imagem, e entender as principais formas de terapia. Em relação à epidemiologia da doença, ela é até que uma doença relativamente rara, tá? Mais predominantemente no sexo feminino, as mulheres são mais afetadas pelos homens, e a prevalência geral é de cerca de 0,1% na população geral, com uma incidência anual de 4 a 13 a cada 100 mil pessoas. A população idosa, no contexto geral, é a população mais afetada, então daqui a gente já supõe que idade avançada, idade mais avançada é um fator de risco para o desenvolvimento da doença, sendo essa patologia muito rara em crianças e adolescentes, tá? E em relação à idade também, isso justifica o fato, talvez, das mulheres terem uma maior prevalência devido à maior longevidade das mulheres em relação aos homens de uma forma geral, tá? Além disso, casos familiares ou heranças familiares são raros, tá? As mais já foram relatados e a grande maioria é esporádica. Há alguns estudos que tentam correlacionar a neuralgia do trigêmeo com o diagnóstico básico de enxaqueca, falando que a enxaqueca, os pacientes com enxaqueca têm uma maior chance de desenvolvimento dessa patologia. E quando a gente fala de neurologia do trigêmeo, a gente tem que ter um conceito dela muito bem estabelecido na cabeça, porque existe uma síndrome de dores craniofaciais que podem se confundir nesse contexto. Então a gente vê que ela é uma das patologias que compõe essa síndrome, que é caracterizada por breves, isso é importante a gente frisar, breves episódios recorrentes de dores, geralmente unilaterais. As dores bilaterais do neurohidrogênio são raras, vou explicar um pouco mais na frente em relação a isso, semelhantes a choques elétricos, tá? Abruptas no início e no término, geralmente vem muito rápido e termina muito rápido, durante dos segundos a minutos. E ela respeita a distribuição de uma ou mais divisões do quinto nervo craniano, que são V1, geralmente a divisão oftálmica, V2, a divisão maxilar, e V3, a divisão mandibular. Vale a pena ressaltar que as dores são muito mais frequentes nos territórios de V2 e V3, mas no território de V1 também é possível ter dor, inclusive com sintomas autonômicos dessa doença, como hiperemia conjuntival, lacrimejamento, entre outros. E geralmente essa dor, ou esses estímulos dolorosos, são desencadeados por estímulos inócuos, como escovar o dente, sorrir, falar, comer. Às vezes, tocar no rosto daquele doente já desencadeia um quadro grave de dor naquela região. E como a gente é neurocirurgião, ou vai ser neurocirurgião, a gente precisa entender um pouco da anatomia do nervo trigêmeo, que eu fiz assim, uma anatomia bem básica, só para a gente poder entender, seja a abordagem cirúrgica, seja a distribuição dele ali na fossa posterior até a fossa média. Então, esse nervo ele começa na superfície lateral média da ponte, ali no terço médio da ponte, e seu gânglio sensorial, o gânglio de Garcia, o gânglio ganseriano, reside na caverna de Meckel, que fica no assoalho da fossa posterior, na parte petrosa do osso temporal. Além disso, a gente percebe que o cerebelo acaba cobrindo a saída desse nervo da ponte, o que é importante no caso de qualquer abordagem cirúrgica que a gente for fazer, de rebater a superfície superolateral do cerebelo. E ele tem dois componentes, o sensitivo e o motor, tá? O motor puramente vai para os músculos da mastigação, que são os pterigóides laterais, masseter e temporal. E o componente sensitivo, que é o foco da aula hoje, que é responsável pela sensibilidade somática geral da face, ele é dividido em três partes, como falaram anteriormente. A parte oftálmica, que chamada popularmente de V1, a parte maxilar, V2, e a parte mandibular, como a gente pode ver nessa imagem aqui, porque é uma imagem clássica da distribuição da sensibilidade do trigêmeo. E por que é importante a gente conhecer a anatomia? Principalmente aonde a gente geralmente entra com o nosso procedimento cirúrgico.
A gente vai ver um pouco mais na frente que existe uma classificação para a neuralgia do trigêmeo, e a neuralgia do trigêmeo clássica é aquela que tem um conflito neurovascular. E vale a pena destacar que existem vários vasos entre artérias e veias que podem comprimir o nervo trigêmeo, causando neuralgia trigeminal. Mas a principal relação, a principal compressão vem através da artéria cerebelar superior, como a gente pode ver nessa imagem, que é ramo direto da artéria basilar. A gente vê aqui uma tortuosidade da artéria comprimindo o nervo trigêmeo bem na sua saída da ponte. Então, essa é a principal compressão, e isso é importante para a gente, quando a gente for intervir cirurgicamente no doente, entender qual provavelmente o vaso que está relacionado com a neurologia trigeminal. Mas fora a artéria cerebral superior, existe uma série de outras relações, assim como nessa imagem, essa imagem foi tirada do rótulo, uma imagem ilustrativa. Ele vê uma tortuosidade aqui grande da artéria basilar, que também pode comprimir o nervo trigêmeo, o trato caudal, o trato medial, o trato rostral, a aica também aqui comprimindo o nervo trigêmeo, e algumas artérias pontinas também podem ser responsáveis por essa compressão, causando dor naquele doente. Então, como eu falei anteriormente, existem alguns mecanismos fisiopatológicos clássicos para o desenvolvimento dessa doença. A compressão da raiz do nervo trigêmeo, principalmente por um vaso, é responsável pela maioria esmagadora dos casos, cerca de 80 a 90% dos casos se dá por conta de tortuosidade, seja ela de artérias ou de veias ali na fossa posterior. Além disso, a esclerose múltipla e lesões no tronco cerebral também podem levar ao desenvolvimento dessa doença, principalmente por uma desmielinização de uma ou mais das vias do nervo trigêmeo. E aqui é importante a gente destacar que nos mecanismos fisiopatológicos, algumas lesões da fossa posterior, como meningioma, linfoma, schwannoma, eles colocam no mecanismo fisiopatológico de lesões do tronco cerebral. Eles não os caracterizam como a neuralgia do trigêmeo clássica, que é a compressão da rede do nervo trigêmeo, é que eles consideram bem mais a compressão vascular. Existe também um mecanismo muito menos comum em relação aos outros dois, tá? Que é a sensibilização central, onde há evidência de papel dos mecanismos centrais da dor, que incluem períodos refratários após um período desencadeado. Se lembra que são dores recorrentes, início e fim abrupto. Nesse caso aqui, quando tem uma sensibilidade central, há períodos refratários mais longos após um período desencadeado de dor. E qual é o quadro clínico clássico dessa doença? Eu deixei bem destacado aqui que era a dor. A dor, sem dúvida nenhuma, vai ser a principal queixa, e às vezes a única queixa daquele doente quando chegar no nosso consultório, que ela é definida classicamente por os ataques paroxísticos estereotipados de dor, geralmente intensa, aguda, superficial ou lancinante na distribuição de um ou mais âmbitos do nervo trigêmeo, tá? Então, aqui aquelas divisões clássicas que a gente já conhece. E existem algumas características dessa dor que a gente tem que entender. A distribuição trigeminal, eu já bati nessa tecla algumas vezes já nesse início, ela tem que respeitar os dermátomos aqui V1, V2 e V3, tá? Geralmente ela é unilateral, mas a presença de dor trigeminal bilateral não exclui o diagnóstico. Ele só nos leva a suspeitar de uma causa secundária, seja uma doença sistêmica, como esclerose múltipla, Sjögren, algumas outras vasculites, ou lesões da fossa posterior, tá? Existem algumas zonas de gatilho, é aquilo que eu falei anteriormente. Você às vezes toca no rosto do doente, um estímulo leve, que normalmente não desencadearia nada, e o paciente tem uma descarga intensa de dor naquela região. Além disso, há a presença de alguns sintomas autonômicos, principalmente no território de V1, caracterizado por hiperemia conjuntival, lacrimejamento, às vezes um episódio de rinorreia. Isso também já fortalece o diagnóstico de neuralgia trigeminal. E a dor, geralmente ela é contínua, no vir e ir, né? Geralmente tem um início abrupto, dor contínua, e assim, fica uma dor residual mais discreta entre os episódios ou os ataques paroxísticos de dor. Vem uma dor aguda, lancinante de alta intensidade, ela cessa, fica uma dor contínua, discreta, uma hipoestesia dolorosa, e isso entre os ataques de dor da neuralgia. Então, o diagnóstico ele é essencialmente clínico, tá? Mas, lógico, a gente vê aquela dor com aquelas características mencionadas, a gente suspeita clinicamente a neuralgia trigêmeo, mas a classificação internacional de cefaleias, a terceira e última edição, ele tem alguns critérios
objetivos para bater o martelo e falar isso é neurologia do trigêmeo, tá? Então, se a gente lembrar lá do meu slide, quando eu botei o conceito de dor, na verdade, o conceito clássico que a gente tem é um resumo desses, desses critérios estabelecidos pela ICHD-3, tá? Então, a gente vê uma dor paroxística recorrente, geralmente unilateral, na distribuição de uma ou mais divisões do nervo trigêmeo sem radiação, e que preenche os critérios B e C abaixo. A dor tem as seguintes características: duração de uma fração de segundos a 2 minutos, tá? Intensidade severa, uma dor incapacitante naquele doente. E a qualidade é semelhante a um choque elétrico, tiro, esfaqueamento, que é uma dor lancinante, tá? E geralmente é precipitado por estímulos inócuos, como tocar a face, mastigar, comer, sorrir, fazer careta, dentro da distribuição trigeminal afetada. E, lógico, em todos os critérios de cefaleia que a classificação internacional de cefaleias coloca, eles sempre colocam que esse quadro clínico não é melhor explicado por nenhum outro diagnóstico do ICHD-3, tá? A gente percebe que esses critérios diagnósticos aqui, o resumo, o conceito é basicamente um resumo, um conjunto deles. E a definição da etiologia é importante por quê? Porque a definição de etiologia geralmente conduz a gente para uma forma de tratamento, tá? O tratamento inicial geralmente é medicamentoso em todos os casos de neurologia trigeminal, mas quando a gente tem, por exemplo, uma neurologia trigeminal clássica, que a etiologia também ajuda a gente a classificar a neurologia trigeminal assim, que é a compressão microvascular, compressão neurovascular, o conflito neurovascular. Geralmente a gente entende que ali o paciente vai se beneficiar de uma possível abordagem cirúrgica em caso de refratariedade, tá? Então, existe esse algoritmo aqui, que eu tirei de um dos artigos que eu usei como referência, tá? A gente tem aquelas dores com as características da neurologia trigeminal, e a gente pergunta se tem algum dos seguintes: uma dor aguda desencadeada por herpes zoster naquela região, ou uma neurologia pós-herpética, ou uma história de lesão do nervo trigêmeo, seja mecânica, química, térmica ou radioinduzida, nos últimos 6 meses. Se tiver uma dessas características, a gente considera uma dor trigeminal neuropática, tá? Então, assim, a gente não caracteriza ela como uma neuralgia do trigêmeo propriamente dita. Se não tem nenhuma dessas causas aqui conhecidas, não tem nenhuma outra causa, é importante a gente obter um exame de imagem de alta resolução. O exame de imagem de escolha é a ressonância magnética, eu vou falar isso um pouco mais na frente, tá? E na ressonância magnética, geralmente a gente consegue definir a etiologia dessa lesão, tá? Se tem uma imagem normal da raiz trigeminal, da raiz do nervo trigêmeo, geralmente a gente classifica essa neurologia trigeminal como idiopática. Se existe um contato neurovascular, isso é importante. Sem alterações morfológicas da raiz do nervo trigêmeo, a gente pode considerar ela como idiopática, tá? Ou, às vezes, ela é classificada como clássica, porque por algum motivo alguém indicou uma descompressão microvascular nesse doente e no intraoperatório foi visto que o que não foi visto na ressonância, na verdade, tinha alteração morfológica ali da raiz, tá? Se existe uma compressão vascular com alteração morfológica da raiz do nervo trigeminal, essa aqui é a neurologia do trigêmeo clássica, tá? É, e a neurologia do trigêmeo considerada secundária, geralmente é a esclerose múltipla, tá? Que causa uma desmielinização ali na saída da, da raiz do nervo trigêmeo. E aqui, como eu falei, mesmo assim que parece meio contraditório, lesões ali na fossa posterior, no ângulo ponto cerebelar, que geralmente causam compressão do nervo trigêmeo, poderiam ser classificados na forma clássica. Geralmente, os estudos que classificam a etiologia da neurologia trigêmeo colocam isso como uma neurologia secundária, considerando a neurologia clássica apenas os casos de conflito neurovascular. Então, de acordo com a etiologia, a gente consegue classificar a neurologia do trigêmeo e neurologia do trigêmeo clássica, que não tem uma outra causa aparente, senão a compressão neurovascular, e que preenche aqueles critérios de CHD3, tá? A neuropatia trigeminal secundária, que é geralmente causada por uma doença subjacente, a causa mais comum é a esclerose múltipla, mas aquelas lesões de fossa posterior, tumores do ângulo ponto cerebelar também podem ser causa, tá? E o que é importante frisar é que a neuropatia secundária responde proporcionalmente 15% dos casos, ou seja, a minoria dos casos, a maioria esmagadora é a
neurologia do trigêmeo clássica. Existe aquela idiopática que nem testes de eletrofisiológica nem ressonância magnética mostram anormalidades significativas que justificam o quadro clínico daquele doente. E a neuropatia idiopática corresponde a aproximadamente 10% dos casos, geralmente a maior refratariedade no tratamento nesses casos. E uma vez que o diagnóstico clínico é suspeitado, a gente tem que fazer o exame de imagem e tal. O exame de imagem clássico é a ressonância magnética. A tomografia tem sensibilidade e especificidade baixíssimas, a gente nem usa isso para diagnóstico, tá? Geralmente a gente usa um T2 volumétrico e focando na fossa posterior. E é associado também a um estudo com gadolínio para tentar estudar vasos dessa região. Aqui a gente percebe um conflito neurovascular. Aqui a saída do nervo trigêmeo com uma artéria cerebral superior, que é o conflito neurovascular mais comum dessa patologia, tá? E como eu falei anteriormente, mais do que o conflito, são necessárias alterações morfológicas, como deslocamento, distorção, atrofia ou compressão do nervo trigêmeo e sua origem ali na porção lateral média da ponte. Existe uma série de diagnósticos diferenciais que a gente não pode comer bola nesse caso, tá? Existe aquelas que, naquele algoritmo que eu coloquei, a gente tem que excluir antes de pensar na neurologia trigeminal clássica ou na neurologia trigeminal central, que é uma neuropatia dolorosa do trigêmeo atribuída ao herpes zoster, uma neuropatia pós-herpética ou uma neuropatia dolorosa pós-traumática, uma neuropatia atribuída a outro distúrbio, aquelas idiopáticas, causas dentárias de dor, isso é muito importante, porque pode mimetizar muito bem o território da neurologia trigeminal. E outras causas de cefaleia e dor craniofacial, como eu falei para vocês, é uma síndrome, tá? E, pela a qual é composta por uma série de doenças ou alterações que podem justificar esse tipo de dores, tá? E o tratamento, ele inicialmente é clínico em todos os doentes, mesmo naqueles que a ressonância mostra um conflito neurovascular, uma compressão do nervo trigêmeo, tá? Você pode ficar só com a antena ligada, que ali pode ser necessária uma intervenção cirúrgica. Então, a primeira linha de tratamento, muito bem estabelecida já na literatura, é a carbamazepina, ainda mais do que a oxcarbazepina, tá? O grande problema da carbamazepina e da oxcarbazepina são são seus efeitos colaterais, mas que geralmente eles são. Você consegue lidar com eles, começando com uma dose baixinha, aumento gradual da dose até controle dos sintomas. A segunda linha de tratamento já não tem tanta eficácia. Alguns estudos ou alguns estudiosos, pesquisadores, referem que a partir do momento que você precisar usar a segunda linha de tratamento de forma concomitante à primeira linha, você já tem que considerar uma abordagem neurocirúrgica para esse doente, visto que a refratariedade nesse caso é muito maior, tá? Então, a segunda linha de tratamento, seja porque o doente não tolera a primeira linha, tem alguma contraindicação à carba, oxcarbazepina, ou seja porque está refratário já às medicações iniciais, você pode associar, ou seja em mono ou em terapia associada, a lamotrigina, a gabapentina, o baclofeno, ou fazer o uso da toxina botulínica, tá bom? E existem algumas terapias de resgate, geralmente usadas em pronto-socorro, geralmente não, sempre usadas em pronto-socorro ou internação, daquele doente que tem uma dor intensa, refratária, incapacitante, que não está melhorando com a medicação de uso contínuo, e a gente pode considerar a idantalização do doente, com o uso de fenitoína. Alguns estudos mostram que a fenitoína intranasal também pode ser utilizada, mas a mais clássica é a endovenosa. A lidocaína também, tanto intranasal quanto endovenosa. Alguns estudos defendem a ideia do sumatriptano subcutâneo, tá? E a lacosamida endovenosa. Tem poucos estudos mostrando, não tem nenhum ensaio clínico randomizado comparando realmente as terapias. Existem alguns estudos pontuais mostrando o benefício dessas medicações no contexto da fase aguda da doença. E o tratamento cirúrgico é que, assim, geral, a gente pode até tratar de forma clínica, uma neurologia do trigêmeo em algum outro lugar que não tenha neurologista, ou um paciente já é nosso e a gente opta por iniciar o tratamento, mas aqui geralmente é nosso papel principal, tá? E do tratamento cirúrgico, a descompressão microvascular, ela ainda é o padrão ouro, tá? Para aqueles pacientes que sofrem de sintomas clássicos de neurologia do trigêmeo causados por conflito neurovascular. Mas existem alguns casos que o paciente tem esclerose múltipla e assim o fato de ter esclerose múltipla mascara ou esconde algum conflito mínimo ali neurovascular
E alguns pacientes desse ainda se beneficiam da descompressão microvascular, tá? E o objetivo da descompressão microvascular é separar a raiz do nervo do trigêmeo dos vasos sanguíneos que estão em contato com a raiz do nervo, sejam eles artérias ou veias, sendo a artéria cerebral superior o conflito neurovascular mais comum, tá? Essa imagem que eu peguei do Houghton, no capítulo de ângulo ponto cerebelar, ele mostra geralmente a abordagem da descompressão microvascular, geralmente o paciente em posição de 3/4 prona, tá? Você faz um acesso retrosigmoide para aquele doente, seja uma incisão aciforme ou uma incisão retilínea, que tem que passar pelo astério, você tem que expor pelo menos a porção inferior do seio transverso, e ali o início do seio sigmoide, que vai ser um dos seus limites da craniotomia, do acesso, tá? E aqui, como eu falei para vocês, a porção superolateral do cerebelo, ele tende a cobrir essa região do nervo trigêmeo. Então, a gente tem que rebater de forma suave, com uma espátula, essa porção superolateral do cerebelo, é que a gente percebe uma compressão clássica pela artéria cerebral superior, estirando as fibras aqui do nervo trigêmeo, tá? Geralmente a gente descomprime de forma microcirúrgica e coloca algumas estruturas, coloca alguns materiais ali, principalmente o Teflon, para evitar um novo contato dessas estruturas. Aqui foi um vídeo que eu peguei no YouTube. Eu não coloquei o vídeo propriamente dito, tentei trazer aqui e mostrar para vocês a visão microscópica dessa compressão microvascular, tá? Do trigêmeo com um vaso aqui em questão, e a colocação do Teflon aqui para separar essas estruturas e geralmente melhorar o quadro clínico do doente, tá? Existem algumas outras formas de tratamento bem estabelecidas já na literatura, como a radiocirurgia, tá? Que o objetivo é atingir a zona de entrada da raiz do trigêmeo para ser usado em pacientes com ou sem compressão vascular. Mas aí vocês me perguntam, Paulo, quando que eu vou usar nos pacientes com pressão vascular se a descompressão microcirúrgica é o tratamento padrão ouro? É que, na verdade, existem alguns pacientes que não têm condições cirúrgicas, né? Seja por idade, comorbidades, existem alterações anatômicas importantes da fossa posterior por lesões ali presentes. Então, assim, a gente pode considerar a radiocirurgia nessa situação. Mas, assim, devido à natureza destrutiva da radiocirurgia, os pacientes eles endossam a perda sensorial após o procedimento, então a perda sensitiva dos doentes é muito mais importante com a radiocirurgia, tá? Doses mais altas de radiação resultaram em melhores resultados de alívio da dor, mas vem à custa de um aumento da área hipersensorial, como falado anteriormente, e a natureza menos invasiva da radiocirurgia permite que ela seja oferecida a pacientes que podem ser inelegíveis, como eu falei, para a descompressão microvascular mais invasiva, enquanto ainda oferece alívio favorável da dor. Existem algumas abordagens também percutâneas, tá? Isso aqui a gente já viu algumas vezes aqui no nosso serviço. Eu já vi pessoalmente, em alguns casos específicos, que a gente cria uma lesão focal nos aferentes do nervo trigêmeo dentro do gânglio de Nasser. Isso pode ser por neurólise química, por meio da injeção de glicerol. Aqui a gente costuma geralmente fazer aqui a neurólise mecânica por meio de bloqueios nervosos, por compressão por balão, tá? E a crioterapia. As abordagens percutâneas têm uma morbidade e mortalidade muito menor em comparada à descompressão microvascular, tá? Taxa de complicações menores, porém, a taxa de recidiva, retorno da dor, é muito maior nesse tipo de abordagem, tá? Isso aqui também é uma tabela de revisão, comparando as técnicas cirúrgicas, de um dos artigos que eu trouxe também aqui para a gente, tá? Então, a gente percebe que a descompressão microvascular, ela é superior às demais na maioria dos quesitos aqui. Por exemplo, tempo livre de dor, segmento livre de dor, chega a ser 89% dos doentes, tá? Ficam por 5 anos sem dor. Alterações sensoriais fáceis, apenas três doentes desses estudos ficaram com alterações sensoriais. Hipoestesia de córnea, ela tem um risco também muito baixo, 0,3%. Fraqueza motora, nenhum dos doentes dos estudos ficaram com fraqueza motora após, tá? Existe um risco maior de meningite quando comparado à radiocirurgia, mas por incrível que pareça, a compressão por balão ela tem uma incidência de meningite um pouco maior, tá? E a mortalidade aqui, comparada às outras, que foi 0% de mortalidade, ainda que baixa, 0,3% dos casos, ela é maior do que as outras. Então, assim, a maior mortalidade da cirurgia é maior, mas sem dúvida nenhuma, ela ainda é a que traz maiores benefícios para aqueles doentes.
Então, assim, tentei resumir aqui o tratamento, tá? Para a gente entender e deixar de forma organizada na nossa cabeça, que a descompressão microvascular é invasiva, embora as taxas gerais de mortalidade e complicações sejam baixas, como a gente viu naquela tabela, tá? Os procedimentos ablativos, percutâneos, são menos invasivos, mas a recorrência pode ser muito mais comum quando comparado à descompressão microvascular. E, no entanto, poucos tratamentos cirúrgicos para neurotrigêmeo foram estudados em estudos controlados, como eu falei também dos estudos clínicos. E a maioria das evidências vem de estudos observacionais, tá? E conclusões definitivas sobre a eficácia relativa das técnicas cirúrgicas para neurologia trigêmeo são impossibilitadas pela falta de estudos, comparando-as diretamente. Então, assim, foram estudos, aquela tabela foram estudos separados que só compararam os quesitos entre si. Em relação ao prognóstico da doença, tá? Que é uma doença geralmente que, assim, acarreta uma série de prejuízos para o doente, seja funcionais, perda de peso, vi muitos pacientes já depressivos por conta da dor. Então, assim, o custo da neurologia trigeminal é variável. Os episódios podem durar semanas ou meses, seguido por intervalos sem dor de semanas a anos, embora a maioria das remissões dure apenas alguns meses. E a recorrência ela é comum e alguns pacientes apresentam dor facial de fundo persistente ou concomitante, que é aquela dor que não é intensa e incapacitante, mas fica aquela dorzinha incômoda, chata, entre as crises de dor, tá? E na maioria das vezes a condição tende a aumentar e diminuir em gravidade, frequência e exacerbações de dor. E mais uma vez reforço, não há estudos puros da história natural da neurologia trigêmea, provavelmente porque a gravidade da dor leva à intervenção, seja ela clínica, medicamentosa ou neurocirúrgica. E acho que grande mensagem dessa nossa conversa aqui para a gente levar para casa é que o diagnóstico é baseado nas características clínicas e existem aqueles critérios clínicos para diagnóstico da classificação internacional de cefaleias, que consistem principalmente em breves paroxismos de dor intensa na distribuição do nervo trigêmeo. Aqui você já tem que ligar a anteninha para esse diagnóstico, tá? Para todos os pacientes com suspeita de neurologia trigeminal, recomenda-se neuroimagem para ajudar a definir a causa subjacente, a etiologia daquela patologia. E a ressonância magnética é o método de imagem preferido, devido à sua maior resolução em comparação com a tomografia computadorizada. A terapia farmacológica é utilizada para o tratamento inicial da maioria, se não de todos os pacientes com neurologia trigeminal. A não ser que esteja ali que a gente tem uma doença sistêmica sendo a responsável, a gente trata a doença sistêmica, tá? E para doentes com a neurologia trigêmea refratária à terapia médica, é razoável discutir opções de terapia cirúrgica, usando a descompressão microvascular, alguns outros tipos de isotomia, seja por glicerol, por balão, radiocirurgia com faca gama. A decisão de fazer a cirurgia e a escolha entre as opções cirúrgicas serão influenciadas por circunstâncias individuais, seja do paciente, seja pela experiência do cirurgião, incluindo preferência do paciente, perfil de efeitos adversos das técnicas e a experiência do centro local de tratamento de neurologia trigeminal. Então, essas foram algumas referências que eu usei, tá? Além do Houghton e do Greenberg, tá bom? Então, acho que era isso, basicamente, para conversar com vocês.